Fala galera, meu nome é Milene e esse é mais um vídeo pro Total Red. Hoje nós estamos aqui na Livraria Leitura do Shopping Américas, no Recreio dos Bandeirantes. Como prometido no outro vídeo, estamos aqui para o evento para conhecer o escritor R.G. Werther. Ele está ali na frente, prestes a falar conosco para poder contar um pouquinho mais sobre ele e sobre o livro dele, Tony Farkas, Operação Guarulhos. Então vem com a gente e confere isso. Nós estamos aqui com o R.G. Werther para poder ele falar um pouquinho pra gente sobre o livro dele, Tony Farkas, Operação Guarulhos. Então, o que o senhor pode nos falar, senhor não, pode nos falar sobre o livro? Então, é uma distopia que se passa em 2070. Esse primeiro livro, em especial, ele se passa assim, muito aqui no Rio. Então, é uma forma de eu convidar o leitor a vislumbrar um Rio de Janeiro no futuro. E um dos primeiros motivos que me levaram a escrever o livro, essa trilogia, que na verdade ia ser um livro só, mas aí eu percebi depois que ia ficar, tipo, inviável, né? Ia ficar um livro de 600 páginas. Eu falei, não, vamos dividir, que é bom também para você desenvolver o personagem e tudo mais. E primeiro começou com as passeatas que aconteceram em 2013, por conta não é por causa dos 20 centavos e blá blá blá. Eu muito ingenuamente acreditei naquilo, infantilmente eu falei, caramba, o brasileiro realmente acordou, despertou. E aí depois veio a Copa do Mundo. Já é considerada a Copa do Mundo mais cara da história das Copas. E aí depois a gente ficou sabendo que vários desvios de verbas, né? Inclusive a regente presidente na época isentou a FIFA de impostos, porque a gente não sabe, vivendo na crise que a gente estava vivendo na época. Em 2015 vieram os escândalos da Petrobras, Lava Jato e tudo mais. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, e se a gente pegasse isso e jogasse ao extremo, o que aconteceria com o Brasil? E aí eu comecei a escrever esse livro que fala sobre o Tony Farkas, que é um jovem de 19 anos, e ele quer fugir de uma guerra, porque assim, desencadeou uma guerra aqui no Brasil, o Brasil está sitiado, existe uma milícia que caça, assim, quem não tem estamento, assim, a grosso modo explicando, quem não tem nome, quem não tem dinheiro, quem não é abastado, quem, enfim, pobres, negros, as classes, né, as minorias, né? Essas minorias, elas são dizimadas do país, no caso no Rio de Janeiro primeiro, mas em todo o Brasil acontece a mesma coisa. E eles criam uma espécie de, não é uma redoma, mas eles criam de fato no livro um muro que separa a casta nobre do que eles chamam do pessoal Zona Oeste, subúrbio, Zona Norte, enfim. Quem vive nas colônias tem tecnologia, tá realmente no 2070, e quem vive do outro lado do muro tá tipo vivendo à base de gerador a gasolina. Então, assim, o Tony, ele sai de casa, ele ouve uma mensagem no rádio transmissor dizendo que Brasília, todo sábado ao meio-dia, vai ter uma aeronave esperando por sobreviventes, refugiados, e essa aeronave tem como destino levar esses sobreviventes para Brasília, que é o último lugar seguro do mundo. Eu já comecei a alfinetar um pouco. Mas, enfim, só retomando aqui. E aí o Tony, ele fica 8 meses ouvindo aquela mesma mensagem, meio-dia e meia-noite. Meio-dia e meia-noite ele fica ouvindo até que ele toma coragem, pega o cachorro dele, o Max, e vai em direção a Guarulhos, só que no meio do caminho acontece vários percalços e tudo mais, e aí vai desenrolando a história. A guerra fica como pano de fundo, e eu foco muito no desenvolvimento do personagem, como a guerra o afeta, como ele reage a essa guerra, como isso tudo mexe com ele, o fato dele ser órfão, os pais dele morreram com o que eu chamo no livro de manobra limpeza, né? Em relação a realmente limpar a sociedade. Tipo assim, eu não preciso de pobres, eu não preciso de mendigos, eu não preciso de negros, eu não preciso de homossexuais numa sociedade, eu preciso de uma sociedade próspera. Então, quem tem estamento, quem tem nome, quem tem dinheiro, pessoas com
profissões que são relevantes para a sociedade, não que as outras profissões não sejam, mas para este governo, em 2070, sim. Mais importantes são professores, engenheiros, cientistas, médicos, cirurgiões, que vão agregar, exatamente. O livro fala basicamente sobre isso. E há quanto tempo você começou a escrever ele, tem essa ideia na cabeça? Então, foi justamente assim, quando começaram as passeatas, eu tive aquele boom. E aí eu comecei a escrever o livro, e foi engraçado, porque não é o primeiro romance que eu escrevo, mas é o primeiro que eu publico. Eu tive um boom assim, eu comecei a escrever do nada, as ideias foram brotando, as coisas foram acontecendo, eu vim acompanhando, né, o que estava acontecendo no país, e eu comecei assim, ao mesmo tempo que me veio uma ponta de esperança, ao mesmo tempo eu fiquei meio desconfiado, eu falei, tem coisa estranha aí acontecendo. E aí eu comecei em meados de 2013, final de 2016. Foi isso, Cris? O quê? Final do 2016 eu terminei o livro, né? A trilogia, sim. Então, em final de 2016, assim, eu tava terminando a trilogia toda. Então os 3 livros estão prontos? Prontíssimos. Então a gente já pode aguardar os outros? Com certeza. Com certeza. Total certeza. E esses livros agora, vocês falaram que a arrecadação vai pro Lar Maria de Lourdes. Sim. Então, na verdade, assim, a gente vai fazer o seguinte, com a venda dos livros, agora em dezembro, né, até por conta do Natal, coisa e tal, a gente queria tornar, a ideia era fazer o quê? Incentivar a leitura e poder ajudar, que é um lar que a gente já ajuda há muito tempo, já fizemos algumas doações para esse lar, é um lar, assim, é triste você chegar lá e ver a situação que as crianças passam e tudo mais, você, de se dá um nó na garganta, você fica tipo um aperto no coração, porque você quer poder fazer mais, mas infelizmente, né, a gente não pode abraçar o mundo, mas o pouco que a gente possa fazer. E desde quando você escreve, tem ideias para romance, desde quando começou essa paixão pela escrita? Então, na verdade foi em 2005, eu comecei a escrever um livro, um romance fantasia, né, tipo Tolkien, né, e aí eu percebi o seguinte, que depois que eu escrevi, eu comecei a ler, eu falei, peraí, isso aqui já tem naquele livro, isso aqui também eu já vi em algum lugar. Ele era muito genérico, e aí eu percebi que eu não sabia escrever porque eu não tinha hábito de ler, que é uma outra questão que eu também bato muito. Hoje em dia, a gente tem um professor aqui de história, a gente tem que falar baixo, assim, mas ele concorda comigo. Olha só, literatura. O que eu falo assim? Por que eu não sabia escrever? Porque eu não tinha hábito de ler. Porque, primeiramente, eu fui um péssimo aluno na escola. Eu, assim, era aluno, tipo, nota mediana. Eu passava, tipo, sempre muito raspando. Porque eu não tinha estímulo para ler. Eu falo muito do sistema tradicionalista que a gente tem no Brasil, que é aquela coisa do professor chegar, olha, esse ali, o livro tal, bababá, vai ser para o próximo bimestre, vocês têm um mês para ler, bababá, e um número decide se você é bom aluno ou mau aluno. E às vezes você tá, tipo, dando, sei lá, uma nota baixa para um gênio. Entendeu? E isso é muito preocupante, isso é muito angustiante até. E aí voltando, sim. E aí voltando, por exemplo, tem um exemplo que eu dou muito, que é na cidade de Sicília, na Itália, que o que acontece? O professor chega na sala de aula, ele pega um livro, então, gente, esse livro é do autor tal, ele aborda tema tal, blá, 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 vai estar disponível na biblioteca da escola, e quem se interessar, fiquem à vontade. No dia seguinte tem filas e mais filas, porque ninguém é obrigado a ler. Então você lê pelo prazer, pela vontade, pelo despertar de querer ler. E isso não vale nota em momento algum, o professor não vai cobrar aquilo de você. E infelizmente aqui no Brasil não, a gente tem essa questão toda da cobrança, então desestimula o aluno, a escola acaba colocando um livro de, sei lá, 500 páginas para você ler em um mês,
E aí tem muita gente, o que acontece? Vai lá, pega o finalzinho do livro, acontece isso, faz um resumo, ou então lê só o resumo, não lê o livro, que às vezes é uma obra muito bacana, e perde a oportunidade de estar lendo uma obra incrível, justamente por conta desse método de ensino tradicionalista. Esse método que eles usam lá na Europa, aqui em São Paulo e em alguns estados tem, né, esse sistema construtivista, né, que eu acho que, eu não sei, já na verdade assim já foi, já esteve no Congresso para votação, né, já é algumas escolas, né, então eu acho que poderia ser em todas as escolas, porque você desperta o prazer no aluno de querer conhecimento. Se você detém conhecimento, você cria questionamento. Se você cria questionamento, você vira uma arma para a sociedade. Exatamente. Meu pai fala a mesma coisa. E o que te inspira a escrever? Seja esse aqui, você contou pra gente que foi a situação toda que nós estávamos passando, mas o que te inspira a escrever? O que te faz acordar e falar, estou com vontade de escrever? Então, depois que eu descobri que eu não sabia escrever porque eu não sabia ler, eu comecei a devorar, sei lá, mais de 80. Eu tenho lá em casa, sei lá, é uma coleção pequena, mas assim, alguns PDFs, alguns livros físicos, eu comecei a devorar tudo, né? Marcus Zusak, Ernest Hemingway, D.J. Salinger, enfim, tem os autores nacionais também. Mas eu foquei muito nesses outros, assim, que eu falei, cara, por que o Apanhador de Sonhos, no Campo de Centeio, é tão famoso? Aí eu fui lá ver, fui lá ler e falei, entendi. E aí sim, quando eu comecei a ler, sem aquele compromisso de dar satisfação a alguém ou qualquer outra pessoa, eu passei a gostar de ler. Então, assim, eu como bom taurino, assim, a imaginação vai fluindo. Eu tenho também déficit de atenção, TDAH, então assim, a mente nunca fica vazia, ela está sempre trabalhando, funcionando. Então assim, eu tenho já, fora a trilogia, eu tenho mais 2 romances. Um é policial, o outro romance eu não posso dar spoiler agora, porque, enfim, eu não posso dar spoiler. Enfim, mas eu tô revisando o segundo livro da trilogia para ver se a gente consegue lançar até 2018, porque tem muita gente me cobrando, o pessoal que já leu, poxa, quando é que vai lançar o segundo livro, enfim. E tô revisando o segundo e escrevendo um romance policial e um outro livro que é um segredo, assim, mas enfim. E assim, a vontade é exatamente essa, eu acho que eu larguei tudo. Eu tinha uma empresa que era uma produtora de gravação, assim, de repente eu larguei tudo e falei, não, eu quero fazer uma coisa que me dê prazer. E hoje em dia eu vivo disso. E foi um tiro no escuro que deu certo, né? Deu, assim, foi inacreditável, assim, acho que antes de ser lançado, foi lançado na Bienal, dia 10 de setembro, e assim, antes de ser lançado o livro já tinha sido esgotado em algumas lojas. Tanto que se é procurado em algumas lojas, o pessoal fala, poxa, eu não acho, onde é que vende, o que não sei o que. Eu falo, perguntem à editora. Eu só escrevo. Mas é bacana ver esse feedback, assim, é legal pra caramba ver as pessoas gostando do livro, gostando da história, da narrativa. É uma narrativa muito fácil, simples, eu, assim, descrevo o que tem que ser descrito, mas de uma maneira fácil, de uma maneira acessível, sem ser cansativo, sem ser, tipo, sei lá, ficar 5 páginas para descrever uma cadeira. Não, eu não faço isso. E é legal porque, assim, eu deixo o leitor imaginar como seria a cadeira, entendeu? Eu falo que é uma cadeira preta que está no recinto e sigo com a história, porque a cadeira é só um detalhe, né? Alguns autores antigamente eles falavam, nossa, que a cadeira tinha silhueta assim, babá, e uma etiqueta amarela que chamava atenção, lembrava o pôr do sol e aquilo, e você falava, caramba, meu Deus do céu, vai, continua, por favor. E eu me inspirei muito no Marcus Zusak, que foi o mesmo escritor que fez A Menina que Roubava Livros, só que assim, o livro que mais me prendeu assim foi Eu Sou o Mensageiro, que é um livro que eu indico também, fora o meu. Eu Sou o Mensageiro, que é dele também, mudou a minha maneira de ver o mundo, a sociedade, as pessoas, mudou a maneira de me enxergar.
as minhas decisões, como eu enxergo o mundo, como o mundo me afeta, enfim. É maravilhoso o livro e a narrativa dele, assim, eu falei, eu acho que eu vou por aqui. Não copiando o Marcus Zusak, mas tendo ele como referência para eu escrever e para criar a minha narrativa própria, né? E como é que foi estar na Bienal, ver as pessoas se interessando pelo seu livro, ter esse feedback tão positivo? Nossa, foi uma surpresa, uma loucura ao mesmo tempo, porque assim, você... É engraçado, você tá no teu quarto, você começa a escrever o livro, notebook, coisa e tal, e aí de repente você chega na Bienal e tem gente querendo tirar foto com você fala, oi? Ué, eu acho que, assim, famoso é o livro, gente, tá? Eu não sou famoso não, calma. E é legal, assim, as pessoas querendo tirar foto, pegar autógrafo, foi uma coisa que eu não esperava. E nem, assim, tanta gente querer ler o livro, comprar o livro, esgotar antes do lançamento, que é uma coisa que eu falei, cara, eu nunca vi isso. E assim, eu sou um escritor não conhecido ainda, assim. Então foi uma surpresa, boa surpresa, mas assim, me pegou de supetão, assim, pra caramba. E pra terminar, pra gente não tomar muito seu tempo, o que você achou do nosso movimento dos jovens escritores brasileiros? Maravilhoso, achei o vídeo incrível, já estou inscrito no canal, acho a iniciativa maravilhosa, porque aqui no Brasil, como eu falei antes, nós, assim, o povo brasileiro em si não tem o hábito de ler, alguns livros são mais acessíveis, outros são mais caros, então isso, sei lá, o brasileiro ele fala, fora aquela questão cultural de tipo assim, eu não gosto de ler, mas justamente por conta do sistema que ele foi educado, então assim, ele tem asco. Eu tenho amigos meus que falam, cara, não vou ler nem que a vaca tussa, porque quando eu era pequeno eu era obrigado a ler, coisa e tal. E assim, esse movimento que a gente faz hoje de tentar não estimular a leitura, assim como o seu canal, que eu achei incrível pra caramba, dei várias risadas, assim, eu achei barato. E é uma maneira de estimular a leitura, é uma maneira das pessoas abrirem os olhos para o que está acontecendo no Brasil, porque leitura é conhecimento, conhecimento traz questionamento, e como eu falei, você vira uma arma para a sociedade, porque você não fica só permissivo ou conformista. Isso também é abordado no livro, né? Não só isso, eu falo também um pouco sobre rede social, assim, hoje em dia quem gerencia minhas redes sociais é a minha assessora, eu não tenho muita paciência, porque as pessoas, assim, quando você coloca uma coisa muito bacana, muito importante, muito interessante, tem lá 3 curtidas. Quando você coloca uma bobagem, tem 300 curtidas. Eu vou dar um exemplo. Estou aqui agora comendo um macarrão ao sugo, sei lá. E aí tem 300 curtidas. Aí você coloca uma coisa assim sobre literatura, ou sobre política, ou sobre social, alguma questão mais importante. Aí tem lá 2 curtidas, um compartilhamento. E eu falei, gente, não dá. Pra mim, eu deixo isso com a Cris Gilson. Muito obrigada por ter Isso, feito essa entrevista com a gente. Quem quiser dar uma olhada em como foi o evento, pode olhar no nosso canal, na nossa página. E quer dar algum recado para as pessoas que estão assistindo? Não sejam conformistas. Não aceitem qualquer coisa que digam a vocês. Procurem saber. Procurem ler. Como eu falei, leitura traz conhecimento, cria questionamento, não se acomodem com o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. E sim, o que acontece lá fora afeta você aqui sim por conta da globalização. Então, assim, aquela coisa tipo, aconteceu lá na Chechênia, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Globalização hoje em dia. É tudo. Então, assim, não aceitem, assim, nem tudo que passa no jornal é aquilo. Gente, tudo tem roteiro, nenhum programa é ao vivo mesmo, né? Tudo tem edição, passa por uma ilha de edição. Então, pesquisem, procurem saber, enfim, não sejam conformistas. Procurem sempre a raiz do problema, que sempre vai ter uma coisa escondida ali. Enfim, eu não queria dar spoiler do livro, mas eu falo bastante sobre isso no livro. Esse controle de mídia, né? Muito obrigada, de coração. Isso, foi uma honra. Uma honra foi minha também. E muito obrigada. A gente vai colocar também o site o link no nosso site, né, para não ficar repetitivo. O link no nosso site para vocês comprarem o livro.
Lembrando que é pro Lar Maria de Lourdes, e quem tiver interesse de conhecer, amanhã estaremos passando lá para mostrar para vocês um pouco do que é, tá? E é isso, quem quiser mandar mensagem para ele, o Facebook dele é Facebook/RGVerter. Oficial não? Não. Só RGVerter. facebook.com/RGV. Podem ir lá, podem procurar, e obrigada por estar assistindo. Então agora nós estamos com o professor Nelson Maia Choquer para poder falar um pouco pra gente sobre o novo livro dele, que é o romance Os Segredos do Arco-Íris. Então, professor, da onde veio a ideia? Ela surgiu em 1996, numa viagem que eu fiz a Eldorado Paulista. Eu trabalhava no Colégio Objetivo de São Paulo, morava lá em São Paulo nessa época, e eu fui visitar um amigo que morava em Eldorado Paulista, e lá existe a Caverna do Diabo. E quando terminou o passeio da Caverna do Diabo, o porteiro da caverna, não sei exatamente qual era a função dele, mas ele estava lá no final. Gostaram do passeio? Eu trabalho aqui. Tá bom. Gostamos sim. Aí ele começou a fazer uns gestos estranhos assim, com o rosto e umas caretas. O que está acontecendo com esse sujeito? Aí ele olhou entre mim e esse amigo que estava comigo e falou assim: posso falar? Eu, você já está falando, tem algum tempo, né? Aí ele: mas eu posso falar? Ô Nelson. Aí ele me chamou pelo nome. Nós tínhamos acabado de sair da caverna, imagina, não tínhamos nenhum contato. Ô Nelson, você é o mentor do Silvio. Silvio, ouça sempre o que o Nelson tem para te dizer. E esquece a Bianca. A Bianca não é uma menina para você. Ela está lá em Ribeirão Preto, a faculdade dela está começando, ela está vivendo a vida dela nova, e nós então paramos e travamos. O que é isso? E ele disse: bom, quem me passou toda essa informação foi Zir. E está do lado de Carran, está em frente a esta árvore aqui que vocês estão atrás de vocês. Nós olhamos para a árvore e não tinha ninguém. Mas ele nos chamou pelo nome, ele falou da namorada do rapaz que não estava ali, que não tinha nada. E ele disse que eram 2 extraterrestres. O Zir tinha cerca de 1,20 m e o Carran tinha 2,50 m aproximadamente de altura. O Carran tinha 2 corações, tinha 2 fígados, para se adaptar à vida na Terra. Bom, acabou isso, nós não conseguimos fazer mais nada a não ser falar disso. Em 96. Em 2002 eu resolvi escrever. Nada sobre isso, não há nada no livro que fale sobre isso, mas eu os transformei em alcarianos. Eu os coloquei no reino místico de Alcarian. E então eles são elementais. Zir é o sábio, o grande mentor de Alcarian, né? E Carran é o guerreiro mor de Alcarian, aquele que vai comandar todo um processo, né? E aí eu comecei apenas, mantive o dos 2 nomes, os transferi para elementais, porque isso me atrai, esse tipo de leitura. Acredito em elfos, duendes, fadas, não me pergunte se já vi quantas. Bêbado talvez umas 10, mas normal eu só acredito e ponto, né? Não precisamos ver, porque a fé é fluida. Então você sente e você não vê fé alguma, né? Então, bom, eu resolvi colocar apenas isso como um pano de fundo para uma história de sustentabilidade, de ecologia, que fala exatamente sobre a destruição de um ecossistema de uma cidade chamada Porto Feliz, e que há uma indústria chamada Destroy It Company. O nome parece bastante sugestivo para quem tem um bom domínio de inglês, o mínimo domínio, e lá eles destroem tudo, a floresta. E um dia vai acontecer um dos segredos, que eu não posso contar, é óbvio, né? Isso faz parte da descoberta, tem que ser. E ele vai achar o pote de ouro do fim do arco-íris. O pote de ouro existe. Esse segredo eu posso contar. Mas eu não posso dizer mais além disso. Senão, é só esse pequeno segredo. Ele vai encontrar esse pote e a partir daí vai haver a união entre os alcarianos, que pela primeira vez terão permissão para se materializarem no mundo real, porque eles estão no mundo paralelo, sempre tomando conta do planeta inteiro, mas dessa vez eles vão precisar
se unirem aos jovens da Sociedade dos Cavaleiros e Amazonas Verdes, que são jovens de Porto Feliz que lutam para manter o bioma deles saudável. Então vai haver essa união, porque eles decidem em Alcariã, durante o congresso anual, né, de bruxos e fadas em prol da harmonia da fauna e da flora da humanidade, eles descobrem que só os jovens são capazes, ainda por terem pureza, né, de se ligarem aos elementais, aceitarem como eles são e se unirem para trabalharem em prol dessa salvação do planeta Terra. Essa é a ideia básica, e eu escrevi esse livro em 2 semanas, no ano de 2002. E assim como o nosso querido Werther estava dizendo que o personagem dele vem crescendo à medida que ele vai produzindo o livro 2 e o livro 3 da série do Tony Farkas, eu também estou fazendo o livro 2 e 3, né, começando a pensar nessa produção independente. Alcariã é o único nome que vai ficar. Provavelmente depois nós vamos começar a trabalhar o segundo livro, tirando a questão da bioquímica, né? Que é o livro para ser usado no colégio, vai ser usado no primeiro ano de alguns colégios onde eu trabalho. Então será uma multidisciplinaridade. O livro 2 vai ser ligado à filosofia, sociologia e história. E o livro 3, aí esse ainda estou pensando como é que eu vou fazer. Mas assim, essa é a ideia básica de trazer esse frescor para o ensino médio, tirar essa obrigatoriedade de ler só clássicos e trabalhar mais com questões que são do dia a dia, como é a questão da ecologia, da sustentabilidade, do bioma, da manutenção dessa vida mínima na sobrevivência na Terra. Engraçado que o senhor estava me contando que acredita em seres místicos. E o meu primeiro livro também foi sobre isso. Eu não sabia sobre o que escrever, também falei sobre... Nós acreditamos em duendes, né? Nós acreditamos. E o senhor falou que escreveu em 2002 e esse tempo todo escreveu diversos livros didáticos, não é? No total de 17 livros didáticos. E o senhor recebeu diversos prêmios, diversas condecorações. Qual foi a sensação de receber o primeiro prêmio, a primeira condecoração? Foram 3 anos depois da primeira publicação, né? Eu publiquei o primeiro dos 18 agora, né? Dos 17 livros em 2006. Então, de 2006 para cá, foram 11 anos, e esses 11 anos produzi, então, 18 livros. E foi em 2009 em que eu fui convidado a fazer parte do Clube dos Escritores de Piracicaba, né? Por intermédio de um amigo meu. Como eu disse, eu morei e trabalhei em São Paulo, então tenho muitos amigos lá. E em Piracicaba me convidaram e eu fiquei muito contente. Foi a primeira vez que eu recebi o título de imortal. Então, posto que chama, né? Então vou morrer do mesmo jeito, mas o nome fica, desde que a dignidade seja atrelada ao nome. É o que eu espero manter até o dia que o desenlace acontecer. Então, eu em 2009, quando eu recebi, eu fiquei extremamente feliz, né? Aí, a partir daí, em 2010, eu fui convidado pelo presidente nacional da Academia de Letras do Brasil a fundar a Academia de Letras do Brasil no Rio de Janeiro. Essa condecoração que eu fiz questão de trazer, que é da academia a qual eu presido, né? E a partir daí, bom, eu sou embaixador da paz da Organização Mundial dos Direitos Humanos, promotor da paz da Federação Brasileira das Academias de Letras, sou filósofo imortalem do CONINTER, enfim, são 32 prêmios e comendas, né, como eu recebi agora. A última foi a comenda Barão do Rio Branco e o colar Rui Barbosa, né, que foi o maior jurista da história do Brasil. E o senhor é professor de português, redação e literatura. O que o senhor tem achado sobre, hoje em dia, o ensino dessas matérias e o que está sendo cobrado delas? Engessado. Em primeiro lugar, atenção, o Enem é um mal. O Enem vicia. O Enem não te permite criar. O Enem cria um monte de robôs que precisam fazer uma prova sempre igual. Eu não gosto do Enem. Ponto. Eu acho que deu para perceber, né? Não precisava nem ser tão retórico. Mas eu preferia, eu aqui no Rio de Janeiro, fico esperando
que a UFRJ tome coragem e saia do Enem, como a USP sempre teve coragem de se manter fora. Eu quero que a UF saia do Enem e se mantenha como a Unicamp faz, fora. Sabe? Por que no estado de São Paulo você consegue ter as universidades fora e as nossas aqui sendo sucateadas dentro do Enem? Então, o estudo da língua portuguesa aprisionado pelo Enem. Eu terminei este ano e quando o Enem aconteceu, no dia 5 de novembro, que foi a prova de linguagem, né, e de humanas, quando acabou a prova, que eu li a prova, eu disse o que foi que eu fiz de importante para o meu aluno este ano em sala de aula. Eu não fiz nada. Nada do que eu disse foi aproveitado como deveria ter sido. Porque eu não trabalho a língua portuguesa para que você decore a língua. Se eu não posso explicar, eu não falo. Então, quando eu produzi a gramática moderna da língua portuguesa, de moderna, o que ela tem é que eu te explico o que você quiser saber. Não existem exceções. Eu costumo dizer até que o português tem tantas exceções que criam regras. Isso é o que a maioria quer acreditar. Mas eu costumo dizer que não existem regras. O que não há é professores preparados para explicá-las. Isso num primeiro ponto. E num segundo momento, estamos engessados por um sistema e que está privilegiando aqueles que têm uma condição financeira melhor, porque podem colocar para estudar em escolas melhores. E nós temos produzido um certo comércio educacional que, de certa maneira, vem enterrando a escola de formação cidadã. Então, nós temos que saber contrabalançar todo esse processo. Então, eu procuro na minha aula de língua portuguesa, na minha aula de literatura, que é muito menos engessada, porque ali naquele momento eu sou Bilac, como eu estou vendo, estou numa livraria, estou vendo Machado de Assis, aqui eu posso ser Mário de Andrade, eu posso ser uma Macunaíma se eu quiser, que naquele momento me permito criar, enquanto que a língua portuguesa está atrelada a um sistema que faz com que você decore regras que não servem. Da mesma maneira que eu sempre acreditei que eu jamais fosse usar um logaritmo, a hora que eu tenho minha esposa aqui, que é professora de matemática, eu sabia que eu nunca ia usar logaritmo na minha vida e quase fui reprovado 3 vezes por causa desse maldito logaritmo. Mas eu também entendo que você não precisa conhecer o objeto direto pleonástico implícito na desinência de verbal, porque a sua vida não terá contato com isso. O que você precisa é estar preparado para compreender. E a nossa língua, no momento que ela está sendo usada hoje, ela não permite compreensão. Ela só permite que você decore. E se você decora, você vira quadro. Eu não quero quadro, eu quero move. Tem que ter movimento. E o senhor pode reparar que hoje em dia as pessoas elas estão escrevendo cada vez de maneira mais incorreta, de acordo com a norma culta padrão. E isso, de certa forma, eu tenho reparado, inclusive nesse momento que eu estou, né, trabalhando com muitos escritores, procurando esses escritores. E o que o senhor acha sobre isso? O senhor acha que qualquer um pode escrever, tem uma limitação? O que o senhor pensa? Não vejo limitação para quem escreve, né? Porque, na verdade, você trabalha com um ingrediente maior do que simplesmente usar a língua, né? Que é usar o que você sente, é sentimento. Escrever é sentimento, tá? Então, para mim, está colocado como amor, como ódio, como paixão, como alegria, como tristeza, são sentimentos. Então, escrever é sentimento. Existe, sim, uma língua padrão, né? E isso não dá para você fugir dela. Embora a compreensão da diferença entre a língua e a linguagem tenha que ser feita, ou seja, a linguagem ela tem que ser acessível a todos. Todos têm que ter a capacidade de se comunicar, porque senão você cria gueto, um gueto cultural. No entanto, na hora em que você escreve, você precisa criar um padrão sob pena de você não ser compreendido. Então, muitas vezes, aquela sua intenção se perdeu numa má realização. Eu costumo dizer para todo aluno com quem eu trabalho, eu digo para eles assim: cuidado com o que você diz, cuidado com o tom que você diz, cuidado com a pontuação que você escreve, porque uma palavra maldita pode transformar a sua vida em maldita. Com todo o trocadilho que tem envolvido nessa expressão. Então, assim, é preciso criar sim um padrão. É preciso. Talvez não fosse necessário, né, que você julgasse acentos
talvez não fosse necessário que você julgasse uma letra J ou G de berinjela, porque para mim isso tinha que ser fonético. Muitas dessas questões de X e CH não existe, tinha que ser X. J e G para fonema G tinha que ser letra J e acabou. Então eu tenho uns conceitos como gramático, não como professor, ou seja, como quem estuda a língua, eu entendo que poderia criar uma língua de inclusão. Que o problema de você ter a língua padrão não é que seja errada, é porque ela é excludente. Então você tinha que criar um padrão para trazer mais pessoas para compreendê-la. Então eu não teria essa aula de objeto direto de sujeito, nada disso como um padrão. Tínhamos que ter aula de acento, de ortografia, de formação da palavra, de concordância, de regência, de crase e de pontuação. É assim que se faz a língua portuguesa, de 7 pontos. Esses pontos podem ser corrigidos de uma maneira muito mais fácil do que tentar criar um complemento nominal na cabeça de uma pessoa que não tem vitamina, que não tem proteína, que não tem carboidrato, sabe? O que ela come é o resto que a sociedade desperdiça. E o senhor, como professor de literatura, pode nos informar o autor nacional que mais lhe agrada, que o senhor mais se vê, mais se, como eu posso dizer, mais apoia, o que o senhor se enxerga nele, que gosta o suficiente para poder dizer que você pode escrever baseado nele, como inspiração? Tem alguns, né? Tem alguns. Para mim, o grande mestre é Machado de Assis. Machado de Assis foi um cara incrível, não só pelo que ele escreveu, que ele deixou imortal, mas pelo fato dele ter sido negro, escrito satirizando a sociedade branca, que era a única que tinha condição de comprar o livro dele, e comprava e o adorava. Então ele consegue fazer o mais difícil, né? Que é ser amado por quem o odiaria, naturalmente, pelo fato dele ser negro, né? Então Machado de Assis para mim é a maior referência, a referência mais culta, da parte mais culta da questão da própria sociedade. Gosto muito de autor da segunda geração modernista, então adoro, por exemplo, vamos lá, Graciliano Ramos, gosto de Raquel de Queiroz, gosto de Vinícius de Moraes. Durante muito tempo usei meu pseudônimo poético, quando eu trabalho com a parte poética, né? De Nel de Moraes, exatamente porque conheci Vinícius em 1976, tive o prazer de conhecê-lo, então, assim, foi uma honra, um prazer, eu tinha 16 anos, né? Então Vinícius de Moraes é um grandíssimo autor na questão poética, né? E espero honestamente que meu querido Werther esteja na fila para se transformar nesse próximo autor brasileiro que valha como referência, porque pelo que eu já comecei a ler da obra dele, a chance é bem grande. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse movimento de jovens escritores brasileiros, o senhor conhece, o que achou da ideia? Acho ótimo. Como eu disse, todos têm que ter acesso à literatura. Todos têm que praticar literatura, né? Porque praticar literatura é trazer exatamente para as pessoas aquilo que você tem dentro de si. Então aquilo que você pode produzir, sabe, que aquele dia em que eu estava tomando uma cerveja, comendo uma carne, você estava criando. A criação, só o ato de criar, da mesma maneira como todos nós fomos criados, né, biologicamente um dia, o ato da criação intelectual, da criação literária, né, é fantástico, porque é ele que vai trazer à tona o que a gente tem de mais inteiro dentro de si, né? Que é a fonte inspiradora, aquela que naquele momento em que todo mundo estava no mais prosaico, na mais prosaica das atividades, você estava concentrada para que um dia alguém pudesse ler e dizer: nossa, eu me vi aqui. Então, na verdade, é uma antecipação do que a vida vai trazer. Então, quando um jovem entra num movimento como esse, ele apenas ganha tempo, porque eu disse que eu produzi meu primeiro livro aos 46 anos. Então eu gosto quando eu vejo um autor tão jovem produzindo o seu. Em Paquetá, na primeira feira literária de Paquetá, que ocorreu em 18, 19 e 20 de novembro, eu estava lá e uma menina de 6 anos lançou o livro dela. Viu que lindo?
6 anos, não importa que o pai, a mãe, certamente houve um incentivo nessa relação, porque ela talvez não conseguisse sair de casa e saber como produzir um livro. Não importa isso, porque na verdade o que importa foi o que ela fez, criou, trouxe para fora, para que mais pessoas mais cedo pudessem ter contato. Porque no mínimo aquelas coleguinhas, todas elas vão receber aquele livrinho dela. E talvez ela consiga contaminar pelo lado mais positivo possível a criação. E agora, para terminar, eu gostaria de saber se o senhor tem algum recado para contar para quem está assistindo, quem se interessou. Olha, eu espero que vocês gostem da obra. Ela foi uma obra criada para leitura mesmo. Ou seja, ela não foi feita para você guardar na estante. É um livro, se você me permite, de 145 páginas. Eu tenho um romance do mesmo tipo dele, que está sendo preparado. Na verdade, falta terminar. É porque como ele vai terminar no ano de 1754, não é fácil encontrar tempo para pegar o túnel, né? E voltar. Então é uma pesquisa muito difícil, mas este livro aqui, que será adotado em vários colégios, exatamente para que tenha prazer na leitura. O que eu quero é isso. O que eu quero é que o livro dê prazer, porque como é um livro de aventura, é um livro de ação, é como se você pudesse pegar, guardadas todas as proporções. Por favor, não quero me comparar a Rowling ou qualquer outro autora nesse caso, mas que tenha um prazer. Que você saiba que virá um próximo livro, que virá um outro ainda, né? E que você terá a mesma condição de ler rápido, fácil, né? E que tenha a possibilidade de perceber quanto o tema é relevante para isso, né? Então, o que eu pretendo com a obra é exatamente fazer com que muitas pessoas tenham acesso à leitura fácil, para poder ter prazer de ler no futuro. Muito obrigada, professor. Gostaria de agradecer a quem está assistindo, falar que o livro está em pré-venda no site da editora Autografia e no site do professor. Opa! Professor, nem aguentou. Tá aqui, ó. escritornelsonmaia.com. Então, vocês podem procurar no escritornelsonmaia.com ou no site da editora Autografia, que também... Em março de 2018 será o lançamento oficial nas grandes livrarias, inclusive provavelmente aqui mesmo na leitura. Espero poder ir para poder acompanhar também. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a todos. E é isso, foi um prazer entrevistar o senhor. O prazer foi meu. Olha, minha esposa está apaixonada por você, quer levar você para casa e eu concordo, não tem problema nenhum, a nossa filha não é ciumenta. Parabéns pelo seu trabalho e você vai conseguir sucesso, não tenha dúvida nenhuma, porque você sabe o que está fazendo. Vocês, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Mas obrigado a você. Então, gente, para terminar esse nosso vídeo, eu gostaria de apresentar a vocês a Cris Riso, que foi a responsável por nos permitir vir até aqui, apresentar para vocês o RG Werther e o professor Nelson Maia. E ela nos disponibilizou a camisa da rádio na qual ela participou e, além disso, o CD também da rádio. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, por ter nos permitido vir aqui, nos permitido fazer entrevista com os dois. É uma honra. E gostaria de saber se você tem alguma coisa a nos falar sobre o seu trabalho, que é um trabalho, como eu disse, é um trabalho muito difícil, que você realiza o sonho do RG Werther. Então, vamos lá, vamos por parte. Primeiro, você que me procurou. E é legal o trabalho de mídia. Hoje em dia, trabalho de mídia de vídeo que bomba no YouTube, no Facebook. Então, você que me procurou, você levantou a bola e eu cortei. Então, é uma parceria que, por mim, vai perdurar muito tempo. Quanto à rádio, eu fiquei 1 ano e meio na Rio Web Rock e o projeto do Garage Roll é de bandas independentes de rock and roll. A gente rodou pelo Brasil fazendo ao vivo no estúdio e passava na rádio e acabou gerando essa coletânea. Quem quiser me procurar, ainda tenho 250 cópias e a gente manda. E agora o Garage ele vai continuar no YouTube, eu e o Andy Batera, só que a gente ainda não conseguiu achar um formato certo. Até porque ele mora em São Paulo, eu moro aqui no Rio, então a gente tem que achar um jeito de casar isso aí, como que vai ser.
E em relação à assessoria, eu já fazia esse trabalho com as bandas também. E eu conheci o Rafa por causa do Lar Maria de Lourdes. Foi quando a gente fez a primeira ação, a banda dele tocou no Carenagem. E aí depois gerou do Matanza, do Circo Voador. E aí, por causa disso, a gente começou a se falar. E aí eu soube do trabalho. Ele me mandou o primeiro livro e eu achei um absurdo desse livro estar no computador já há tanto tempo. E aí só foi pegar uma coisa que é muito boa, pegar os meus conhecimentos e juntar tudo. E aí as coisas foram acontecendo. É um trabalho bem difícil, não é fácil, porque as pessoas não valorizam a literatura nacional, que é uma pena, porque por todos os lugares que a gente passou até agora, a gente vê trabalhos impecáveis, e não são valorizados. A gente vai em lugares, em feiras literárias, encontros, sarau, e vê trabalhos e não tem essa valorização. Não tô tirando o mérito da J.K., sabe, de pessoas que têm um nome, que elas também tiveram o mesmo problema no início, mas a literatura nacional ela tinha que ser mais valorizada. Mas acredito eu que um bom trabalho, eu sou chata pra caramba, eu encho o saco dele muito, porque eu gosto de chegar no horário, né? Porque as pessoas ficam esperando e eu encho o saco da editora mesmo, lá todo mundo me odeia. Mas é pra ter o trabalho certo, porque dá o spoiler, a gente vai conseguir fazer o filme vai sair da trilogia toda, isso com certeza. A gente vai pra Europa sim, no segundo semestre de 2018. E é isso, há um planejamento e a coisa é só ter o planejamento e ir seguindo. Como você disse no outro vídeo, o primeiro lugar da tour pelo Brasil vai ser Salvador, depois vai ser Belo Horizonte, aí a gente vai pro lugar mais seguro do país, que é Brasília. Já tá até contando, né? Um já spoiler. Contou. E depois Curitiba. E aí eu não sei se vai ter mais, se a gente vai passar de novo por São Paulo. E vou começar a organizar desde já a ida para Europa, porque a editora ela tem uma filial na Espanha. Então, e eu tenho contato, já entrei em contato com pessoas que moram em Portugal e produtores de Portugal, brasileiros em Portugal e brasileiros em Espanha, que estão interessados em fazer eventos com escritores brasileiros, para brasileiros. Então é uma porta para levar os autores daqui para lá. Então vamos ver se assim, né, os brasileiros enxergam. Vamos ver se a gente faz com o que fizeram com o Sepultura, que foi assim que aconteceu, né? O Sepultura foi para fora para os brasileiros darem valor para a banda. Que eles fizeram sucesso primeiro nos Estados Unidos, na Europa, para depois fazer aqui. E eu não vou desistir do trabalho, ele vai seguir. E é isso, o fundamento do trabalho é só o planejamento. Planejamento e persistência, é só isso. E eu queria te perguntar o que você acha sobre o nosso projeto dos Jovens Escritores Brasileiros. Então, quando você me mandou os links e tudo, eu achei interessante demais. Assim como você, vou citar a Letícia, a criticadora lá de São Paulo. Sim. Ela também está fazendo o mesmo trabalho parecido com o seu. Eu acho super interessante, são duas jovens que eu acho legal, porque hoje a maioria, né, a massa de jovens, eles vão para outro lado, eles não se interessam por leitura e tal, é uma coisa alienada. Então eu acho super interessante, eu acho maravilhoso ter jovens
Quando a gente estava na Bienal, eu vi os jovens, quer dizer, jovens, que eu falo que eu tenho 25. Eu vejo jovens, né, tipo, abaixo de 20, né, se interessando, pegando livro, fazendo fila para comprar. Isso é muito bacana. Então, eu acho legal o trabalho de vocês. Persiste, porque eu sei que é difícil pra caramba. Muito. Eu sei que é difícil da pessoa clicar no inscreva-se, apertar o sininho e dar curtida. Isso é muito difícil. Até no Facebook também. Como já foi citado aqui, a pessoa vai no Outback ou sei lá onde, posta a foto do prato de comida, tem 500 curtidas. Aí você pega um livro, posta a foto, tem 2 curtidas. Então, quando você posta algo interessante, algo de conteúdo, as pessoas não se interessam. Ontem, estávamos num evento e eu não perco tempo para divulgar o trabalho. Pô, o cara, ele tá acompanhando o trabalho. Aí eu falei, mas você já tem um livro? Não leio, não. Não leio. Mas, não leio. Eu só li 3 livros na minha vida que eu fui obrigado. No colégio, não leio, não. Eu falei, mas... Não leio. Eu falei, então tá bom. Mas eu soube aí que vocês vão fazer um filme, aí eu vou lá e assisto, aí eu sei a história. Eu falei, tá bom, então. Já é uma cultura inversa. Já tá acostumado. Já tá enraizado. Então eu espero que a sua geração, que você influencie a sua geração a mudar essa visão deturpada que tá da leitura. É isso. E gostaria de mandar alguma mensagem pro pessoal que tá assistindo? Cara, você tem preguiça de ler um livro grosso? Cara, lê um gibi, sei lá, lê um mangá, ou lê... Porque você vai começar a se interessar e vai começar a ler ler outro, enfim. Sei lá, começa por uma coisa que você se interesse mais e um vai engatilhando ao outro. É assim que eu comecei. Na verdade, sempre tive interesse para leitura. Inclusive, tem uma tia minha que está aqui. Eu fiquei anos com o livro dela, que ela tinha até esquecido que o livro dela estava comigo. Eu li 3 vezes o livro. Mas, assim, então leiam, porque pega um fininho e você vai se interessando. Porque, às vezes, realmente, né? Você olha um livro assim muito grosso... Ai, vou demorar muito. Mas às vezes não, porque às vezes a narrativa é rápida. Vai engajando, mas comecem de alguma forma. É isso. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, por ter falado, por deixar a gente vir, entrevistar todo mundo. Espero que nós possamos ir no lançamento do livro do professor. Sim. E nós já estaremos divulgando todos os locais que o RG Werther for. Assim que eu tiver as datas, eu já te que eu faça um vídeo para poder postar. Primeiro já sabe que é Salvador, dia 21 de janeiro, no Iguatemi Center, lá em Salvador, na Livraria da Cultura. Tá legal. Então, para vocês que estão interessados em conhecer e moram na Bahia, com a força de que alguém na Bahia vai me ver. Vai, claro. É a fé. E quiser conhecer o RG Werther, dia 21 de janeiro, na Livraria da Cultura no Iguatemi Center, vocês não podem perder para poder conhecer e saber um pouco mais da obra dele, Tony Farkas, Operação Guarulhos. Obrigada por ter falado com a gente, obrigada pela camisa, pelo CD. Muito obrigada, foi uma honra. Obrigada.